Capítulo 21 Tema: Quando o silêncio finalmente encontrou palavras. Local: Academia de Artes Marciais e Arredores, bairro Xilin, Taipei. O sábado amanheceu tranquilo em Taipei. A primavera seguia transformando a cidade pouco a pouco. O ar estava fresco, mas já não trazia o frio do inverno. Pelas ruas do bairro Xilin, as árvores exibiam folhas novas, e uma brisa suave atravessava as calçadas, movimentando discretamente as copas e carregando o perfume leve das flores que começavam a aparecer nas pequenas praças. Na casa de Shen Yaoyu, o silêncio era o mesmo de sempre. Depois do café da manhã, ele regou as plantas da varanda, organizou alguns documentos e preparou uma chaleira de chá. Em seguida, sentou-se na poltrona próxima à janela com um livro aberto nas mãos. Leu algumas linhas. Virou uma página. Parou. Os olhos permaneceram sobre o papel, mas as palavras já não prendiam sua atenção. Sem perceber, sua lembrança voltou ao treino da sexta-feira. Malina desviando do seu ataque com leveza. O sorriso discreto quando conseguiu desequilibrá-lo. A confiança com que apoiou a mão em seu ombro. A forma como seus movimentos acompanhavam naturalmente os dele. Fechou o livro devagar. Apoiou-o sobre a mesa. Permaneceu alguns instantes olhando pela janela. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não estava lembrando apenas da técnica. Estava lembrando dela. O domingo passou da mesma forma. Enquanto preparava uma refeição simples ou caminhava até a pequena livraria do bairro, os mesmos instantes voltavam sem serem chamados. Não insistiam, apenas apareciam. Como se cada movimento daquele treino tivesse mostrado algo que ele ainda não tinha conseguido colocar em palavras. Quando anoiteceu, ele já não tentava entender. Apenas aceitou uma certeza que surgira silenciosamente durante aqueles 2 dias. Malina ocupava seus pensamentos mais do que qualquer outra pessoa. A segunda-feira chegou trazendo um céu limpo e uma temperatura agradável. O expediente começou como tantos outros. Os alunos chegavam, cumprimentavam, organizavam os calçados na entrada e ocupavam seus lugares no tatame. Malina também seguia sua rotina. Ou pelo menos tentava. Naquela manhã e ao longo da tarde, percebeu-se falando mais do que de costume. Conversava com os alunos enquanto organizava as fichas. Respondia às perguntas com rapidez. Sorria com facilidade. Em alguns momentos parava por um instante. Respirava fundo. Levava discretamente uma das mãos ao peito. O coração batia mais rápido do que o normal. Hoje eu preciso falar. A frase voltava diversas vezes durante o dia. Chegou então o último turno, o da tarde, o final da rotina diária. Enquanto Yaoyu conduzia o treino do grupo, atento aos movimentos e às correções, Malina aproveitou um momento de silêncio para escrever poucas palavras em um pequeno bilhete. Dobrou-o com cuidado, sem fazer barulho, e deixou-o sobre a mesa de trabalho dele, sabendo que ele passaria ali logo em seguida, depois que todos os alunos se retirassem. Quando a aula terminou e o último grupo se despediu e saiu, Yaoyu fechou a porta da sala de treino e seguiu até a sua sala para guardar materiais e organizar o que restava do dia. Foi ali que o pequeno bilhete chamou sua atenção imediatamente. Leu, sorriu quase imperceptivelmente. Dobrou o papel com o mesmo cuidado com que o encontrara. Enquanto apagava as últimas luzes da recepção, uma possibilidade atravessou seu pensamento pela primeira vez de maneira clara. Será? Não concluiu a pergunta. Mas pela forma como Malina escrevera e pelo pedido para encontrá-lo justamente no terraço, seu coração bateu um pouco mais forte. Respirou discretamente. Fechou a porta da sala. E começou a subir as escadas. Sem pressa, com uma atenção que raramente permitia demonstrar. A cada degrau, a luz do entardecer ficava mais suave. Quando empurrou a porta do terraço e viu Malina esperando, parou por um segundo e logo começou a caminhar devagar em sua direção. Malina respirou fundo mais uma vez. As mãos estavam frias e úmidas, os dedos tremiam levemente ao se entrelaçarem à frente do corpo. Ao vê-lo se aproximar, ergueu a mão direita aberta, num gesto suave mas firme.
Ele entendeu no mesmo instante e parou imediatamente, sem dizer nada, apenas mantendo os olhos sobre ela. Ela deu o primeiro passo em sua direção. Agora é minha vez. Fez uma pausa breve e a voz saiu um pouco mais baixa. Eu pensei muito antes de chamar você aqui. Achei que conseguiria guardar isso só para mim. Deu outro passo, mais rápido que o anterior, quase apressado. Mas quanto mais os dias passavam, mais eu percebia que não conseguia. As mãos tremeram com mais intensidade, e a voz ganhou um tom mais fino e trêmulo. Soltou uma risada breve e abafada sem desviar o olhar. Eu comecei a reparar em você sem querer. Nos seus gestos. Na forma como você cuida das pessoas. Na calma que você transmite. Na maneira como sempre está presente, mesmo sem dizer muita coisa. Mais um passo, e a distância entre eles ficou pequena. Seu peito subia e descia num ritmo mais acelerado. E quando percebi, eu já esperava o momento em que você chegava à academia. Respirou com força e as bochechas ganharam uma cor mais viva. Eu não sei exatamente quando isso aconteceu. Só sei que aconteceu. E a voz vacilou, ficou mais fraca, quase um sussurro. Eu gosto de você, Will. Gosto de estar perto de você. Gosto da paz que sinto quando estou ao seu lado. Baixou os olhos por um instante, depois ergueu-os novamente, a voz ainda instável. Não espero que você responda agora. Eu só precisava que você soubesse. Terminou a última frase quase sem voz. O vento da primavera atravessou o terraço, movimentando suavemente alguns fios do seu cabelo e a barra do vestido. Lá embaixo, a cidade seguia o seu ritmo distante, enquanto o céu ganhava os primeiros tons azul escuros da noite. Will permaneceu imóvel. Os olhos continuavam sobre ela. O coração que durante anos aprenderá a permanecer em silêncio, agora batia firme demais para ser ignorado. Naqueles 2 dias, tentará compreender por que o treino de sexta-feira voltava tantas vezes à sua memória. Agora entendia. Não era a luta. Era ela. Respirou devagar. Quando falou, a voz saiu baixa, serena, mas havia nela uma emoção que Malina nunca tinha ouvido. Durante muito tempo, eu achei que fazer o que era certo bastava. Fez uma pequena pausa. Achei que cuidar em silêncio, proteger, respeitar, fosse a melhor forma de demonstrar o que eu sentia. Os dedos relaxaram ao lado do corpo. Quando conheci você, já existia alguém ao seu lado. Baixou os olhos por um instante. Então decidi guardar tudo comigo. Quando tornou a olhá-la, havia uma sinceridade tranquila em seu rosto. Não porque fosse fácil, mas porque eu respeitava você. E respeitava a sua escolha. O silêncio voltou por alguns segundos. Depois ele sorriu de forma discreta. Diferente de todos os outros sorrisos que ela já tinha visto. Mais leve, mais aberto. Só que sem perceber, você foi entrando na minha rotina. Nos meus pensamentos. Nos meus dias, e eu também comecei a esperar a hora em que você chegava à academia. Malina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas daquele alívio silencioso que só aparece quando um sentimento finalmente encontra a resposta. Ele deu um único passo em sua direção. Parou novamente. Como sempre fazia, deixou que fosse ela quem escolhesse diminuir a distância que ainda existia entre os dois. Você me mostrou uma coisa que eu nunca tinha aprendido. Que cuidar de alguém também é permitir que essa pessoa cuide de nós. Que algumas coisas precisam ser ditas. Porque o outro não pode adivinhar aquilo que carregamos dentro do coração. A voz falhou pela primeira vez. Quase imperceptivelmente. Eu gosto de você há muito tempo, Malina. E quero caminhar ao seu lado, se você ainda quiser caminhar ao meu. Ela sorriu através das lágrimas. Sem conseguir responder, apenas deu mais um passo. Agora estavam tão próximos que conseguiam ouvir a respiração um do outro. Will ergueu lentamente a mão. Parou a poucos centímetros do rosto dela, esperando. Malina inclinou de leve a cabeça, encontrando naturalmente o toque dos seus dedos.
A palma da mão dele repousou com delicadeza sobre a sua face. Ela fechou os olhos por um breve instante. Sorriu, levantou uma das mãos e a colocou sobre o peito dele. Sentiu o coração bater forte sob o tecido escuro da camisa. Mais forte do que imaginara. Quando tornou a abrir os olhos, encontrou o olhar dele. Não havia mais dúvidas. Nem receios. Só a mesma confiança que haviam construído pouco a pouco em cada gesto, em cada silêncio, em cada pequeno cuidado. Ao-Yu aproximou-se devagar. Sem pressa, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Ela permaneceu onde estava. Os poucos centímetros que ainda existiam desapareceram naturalmente. Quando seus lábios finalmente se encontraram, o beijo foi calmo. Suave, como se ambos já soubessem muito antes daquele instante que era ali que pertenciam.